Vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Mas Deus está operando muito nessa mensagem. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Como dizem que eles eram mais experientes? Não, sempre eu tive esse entendimento que eles eram mais conhecidos. Então, como a perseguição estava grande, eles não saíram de Jerusalém, ficaram, como vamos dizer, camuflados, escondidos e tudo. Grande perseguição. Mas aí que vai mostrar a nossa mensagem. O versículo 5 conta assim: 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria. Primeiro vamos ver quem era Filipe, para nós entendermos que Filipe não era um apóstolo, Filipe não era um dos 12, mas o Filipe teve muito destaque. Vamos para o capítulo de número 6. 6. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Essas coisas acontecem, não tem um homem, você vê que ao lado, essas sempre, e quanto mais vai crescendo, veja o destaque que diz aqui, olha só. Olha, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, quer dizer, uma igreja cresce, dá mais trabalho, não é verdade? A família cresce, dá mais trabalho. Quem tem um filho sabe, mas quem tem 2 sabe que dá mais trabalho. 3 vai dar mais, 4 vai dar mais. Minha mãe teve 7. E todos os filhos são diferentes um do outro, geralmente. Mas é a parte humana, onde está o ser humano. Aí os discípulos tiveram que intervir, os apóstolos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. É verdade. Qualquer pessoa escolhida para a obra de Deus, ela tem que ter boa reputação. Não pode. Eu estou aqui pregando, alguém levanta aí e fala uma coisa. E se é verdade o que a pessoa está falando, hein? Ficar envergonhado, não é verdade? Claro, se teve um erro, o que você tem que fazer? Você não espera ser descoberto, não. Coloque a casa em ordem. Porque se algum dia alguém falar alguma coisa comigo, isso aí aconteceu, mas estou lavado no sangue de Jesus, mas o bom que não tem, mas se tiver, não esconda. Coloque a casa em ordem. O Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 2,15. O que ele diz lá para nós? Ele diz assim, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Você quer ser um obreiro na casa de Deus, quer ser uma pessoa que não tem, mas isso vale para a família também. Porque você começa a evangelizar a família. Aí, de repente, descobre uma coisa sua que eles não sabem. Pai, o senhor quer falar comigo? Isso aqui, isso aí. E agora que eu soube que falaram para mim? Então, coloque a casa em ordem. Tem alguma coisa que está oculta, mas se for revelada vai trazer vergonha, então coloque a casa em ordem. Paulo fala isso também na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. O que ele diz para nós aqui? Ele diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Quer dizer, tem alguma coisa que está oculta na sua vida, mas se ela for descoberta, vai te trazer vergonha, então acerte. Coloque a casa em ordem. Só mostrando isso aqui, já pode voltar aqui. Então, as pessoas que fazem a obra de Deus, que participam da pregação do Evangelho, como você para a sua família, você tem que buscar ter a boa reputação. Aí ele te fala mais ainda: e cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai nos dar capacidade para realizar a obra. No passado, reis, sacerdotes e profetas, eles tinham o Espírito Santo, eles recebiam, vamos dizer assim, essa unção. Lembra que Davi ele foi ungido com óleo e o Espírito Santo se apoderou dele. Por isso Davi matou um leão, pessoal. Davi matou um urso. Davi derrubou um gigante, porque o Davi tinha uma força descomunal. Essa força sobrenatural de Davi não era dele, tanto que no Salmo 27, no versículo 1, no final do versículo, ele diz assim: o Senhor é a minha força.
por isso ele lutava. Então nós precisamos, o Espírito Santo, Atos 1:8, ele nos capacita a ser testemunhas do Evangelho. Olha o que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Eu tenho explicado que aqui, ainda assim, tanto em Jerusalém é a nossa casa, toda a Judéia é a nossa parentela, que às vezes nem nos comunicamos com eles, mas deveríamos nos comunicar. Ele diz ainda, Samaria, que são nossos vizinhos, nem sempre gostam de nós, não é? E até os confins da terra, trabalho por onde você passar, você tem que ser uma testemunha, mas você precisa do Espírito Santo, te dá virtude, te dá poder, te dá capacidade. Eu comento isso mais na frente um pouco. Aí ele diz, da terceira coisa, e de sabedoria, não a sabedoria dos homens, a erudição secular, não, mas a sabedoria, lembra de Salomão? Que uma mulher moravam duas mulheres juntas, eram de má fama, mulheres que se prostituíam, e as duas tiveram um bebê, uma teve um dia, a outra teve no outro. Uma estava dormiu em cima do bebê, matou o bebê, que tragédia. Olhou para a outra, foi lá, tirou o neném que estava vivo da outra, colocou no seio dela, pegou o dela e colocou lá. Outra, quando acorda de madrugada para dar um bebê, meu Deus, o que é isso? Mas a luz do dia disse, não, essa aqui não é minha criança não. Ei, você roubou a minha criança? Não, é minha. Aí levaram diante do rei Salomão. Naquela época tudo era feito com o rei, tinha que decidir. E uma falava, é minha, o rei disse assim, vamos parar com essa discussão, pega uma espada, traz uma espada aqui. Vamos dividir essa criança no meio. A metade para um, a metade para o outro, e acabou a briga. Aí aqui não era a mãe, disse, é justo, cada um fica com um pedaço. Aqui era a mãe, disse, majestade, por favor, não faça isso. Deixa a criança inteira para ela, ela cuida daqui, deixa a criança para ela. Salomão disse, pode dar para essa aí que é a mãe. E todo mundo ficou assim, é uma sabedoria dada por Deus. Então nós precisamos dessas coisas que vêm de Deus, essa inteligência que vem do Senhor. Aí vamos à frente, ele diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, aquele que morreu, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, basta para nós. Então Filipe era esse homem também, ele não era um pastor, ou um apóstolo, mas era um obreiro, mas ele era um homem de boa reputação, era cheio do Espírito Santo e tinha sabedoria. Esse homem então foi fazer a obra de Deus, voltando lá para Samaria, que é o capítulo 8. Ele diz assim, e Filipe descendo a Samaria, lhes pregava a Cristo. E nós temos que entender que o samaritano nem se dava com o judeu, mas a Bíblia diz, e de pregar o evangelho para quem, pessoal? Até para as pessoas que não gostam de nós, que têm ideias diferentes da nossa. É verdade, quando chega a época de política, o pessoal fica negócio de direita, de esquerda. Eu sempre digo, eu não sou direita nem esquerda nem do centro. Não é não? Não, eu sou do alto, sou de Jesus, irmão. Eu quero que todo mundo da direita seja salvo, todo mundo da esquerda seja salvo. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. O que eu falaria para o líder da direita? Jesus ama você e eu também. O que eu falaria para o líder da esquerda? A mesma coisa, Jesus ama você e eu também. Jesus quer salvar todos. Não estou sendo hipócrita não, é verdade, entende? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então, ele foi lá para Samaria querendo a salvação deles. E diz o versículo 6, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Mas como? Como é que eles podiam escutar um homem de Jerusalém? Como é que um samaritano escutava um judeu? Aí diz aqui, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O milagre tem que ser falado e o milagre tem que ser visto. Raabe era uma mulher de má fama. Ela chegou lá, naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, telex, nem telegrafo, não tinha nada disso. Ela chegou a notícia até lá, o Mar Vermelho se abriu. Como é que é? O povo de Israel, os descendentes de Jacó estavam lá, e eles estavam fugindo do faraó, o faraó foi atrás deles com um exército, e de repente, mas quem falou isso? O fulano viu, fulano chegou aqui, a notícia chegou até nós, a notícia chegou até lá. Como é importante, entenda bem, e aquilo fez com que ela então, ela simplesmente descobrisse, entendesse que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Nós temos que fazer isso. Temos que dar publicidade aos feitos do Senhor. Se ouviu o testemunho aqui, comenta com alguém. Eu conto um caso, pastor João, é um homem de Deus. A mãe dele era ligada à feitiçaria, essas coisas. O pai morreu, ele foi pegar a mãe para morar com ele. E ela disse, eu não vou porque a minha religião é diferente da sua. Não, eu não quero então, só me prometa não falar de religião. Não, eu vou falar de Jesus. Não, nem quero saber disso. Se a minha religião leva para o inferno, então eu vou para o inferno.
E ele então levou a mãe para casa, queria evangelizar, mas tinha a promessa de não falar nada. Aí ele foi falar com o missionário. Ele não era da nossa igreja, mas gostava de assistir o missionário, principalmente nos cultos que o missionário fazia, de cura e libertação dia de sexta-feira. Missionário, minha mãezinha, eu batizo tantas pessoas, levo tantas pessoas a Cristo, e a minha mãezinha morrer não vai para o céu. Ele disse, mas por quê? Aí me contou o caso. Faça o seguinte, usa sabedoria. Chega em casa, conversa com a sua esposa sobre o que aconteceu. O que você viu? Só a verdade. Conta o testemunho que você ouviu, que você viu. E ele começou a fazer isso. Uma semana depois ele vai lá. E ele diz assim, está funcionando não, missionário. Se eu estou na sala conversando com minha mulher, ela vai para a cozinha. Se ela está na cozinha, vai para a sala, vai para o quarto, a mesma coisa. Fala um pouco mais alto. Não tem gente assim que está... Já viu, pessoal? Tinha até um programa humorístico que o cidadão ficava no telefone, ficando, ei, não sei o quê. Aí o outro escutava assim, será que esse cara está falando comigo? Aí ele, sem olhar para trás, assim, é contigo mesmo. Aí tinha briga, tinha discussão, tinha tudo. E vocês já devem ter visto na rua, e hoje ainda é pior ainda, porque com o celular, você ainda vê a pessoa falando no celular. Hoje a pessoa usa o celular aqui guardado no bolso, bota um fone aqui, o microfone, e fica... Já viu na rua alguém falando assim? Sozinho. Ah, não é não. Não sei se eu vou ir hoje, não. Esse cara está maluco, está falando sozinho? Mas não é, porque hoje tem isso aí, não é verdade? Mas por que eu estou falando isso? Então, às vezes, nós temos que pedir a Deus sabedoria. Ele começou a falar, e o que aconteceu? Ele notou que ela estava atrás da cortina. Ela chegou para o missionário e falou assim, missionário, ela chegou para mim e falou assim, meu filho, você vai naquela igreja daquele pastor dia de sexta-feira? Posso ir contigo? Claro, mãe, foi para encurtar. Amor à primeira vez se converteu. Nós temos que pedir sabedoria para Deus. Pastor Jaime, a minha família não ouve, eu quero pregar para ela, eles não ouvem. Peça a Deus sabedoria. Deu para ele, então falando, é verdade, vai conversando. E só a verdade, mas ninguém, em casa só eu, ninguém quer escutar, ninguém escuta. Fala no celular, liga para um irmão da igreja, né? E fala, irmão, você soube do milagre, tal, o que aconteceu? Mas conta só a verdade, o que você ouviu, o que você viu. E as pessoas vão notar, já ouviu alguém falar sem querer, querendo? A pessoa fica ouvindo e acaba olhando, então você vai atrair as pessoas com laços de amor. Ele fez isso aqui, as pessoas começaram a ouvir. Olha, vamos lá, que tem um judeu aí, um cara de Jerusalém, chamado Filipe, que ele ora e Deus opera. Não acredito nisso. Vamos lá, vamos ver. Eles foram e viram milagres. Aí diz assim para nós aqui, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, nem todos têm, mas muitos têm, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Não, é isso que temos que fazer. Quer dizer, nós temos que dar publicidade aos feitos do Senhor. Nós temos que dar publicidade ao que Deus está fazendo. Porque quando falamos pregar, nós temos que pregar é pegar o microfone e pregar. Não, pode até ser, mas não, até essa maneira que você vai evangelizar a sua família, testemunhando, mostrando para eles como é que Deus entrou na sua vida, contando o caso. Por exemplo, eu estive lá agora no Jardim Imperador, aqui não dá para mostrar porque é do horário. A Neu sofria com dormência nas pernas, só andava com auxílio, mas após a oração pode andar normalmente. Essa moça, eu contei aqui, eu passei hoje, ela só chegava na igreja e tinha que andar amparada por uma amiga, que não podia. Depois ela andou sozinha lá. Quer dizer, aquilo serve de testemunho. Quer dizer, não só para ela, para a família dela. Diz assim, mãe, você não precisa mais de ninguém. Não, estou andando normal, estou dando bem. Como também quem esteve ali viu. Quer dizer, pode contar então, vamos que é um de vocês, que ninguém da família quer sair de Jesus. Aí você pega o celular e fala com o irmão da igreja. Olha, eu fui lá na reunião com o pastor Jaime e eu vi lá uma senhora, ela chegou amparada, agora está andando. As pessoas estão ouvindo. É isso que nós precisamos, de dar publicidade, e eles vão ver também, nós vamos ganhar nossa família para Jesus. Nós precisamos disso, necessitamos então, e diz, e havia grande alegria naquela cidade. Eu tenho que já parar agora, porque o tempo passou rápido, eu entrei um pouco atrasado. Nós vamos orar agora, mas fica aí. Pega essa sabedoria do alto para você testemunhar para a sua família e atrair. Aí eles estarão na igreja para serem curados, estarão na igreja para receberem uma bênção, e Deus vai dar muito mais para eles. Deus vai dar a vida eterna, irmão. Porque quando eu vim para a igreja, eu não vim para ser salvo, eu vim para ser curado. Aí Jesus mostrou o poder dele que cura, que liberta. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor? Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E você diz para ele, Jesus, me salva, e ele vai te salvar.
Não importa quem você for, você pode ter tido uma vida promíscua, devassa, imoral, imunda, suja. Você vai ser uma nova criatura, uma vida religiosa, ou entenda bem, uma vida até criminosa, você vai ser nova criatura. E quem já tem Jesus, diga: Jesus, não me deixa perder a salvação. Onde eu errei com palavra, pensamento, ação, o Senhor tem misericórdia de mim, Ele vai ter misericórdia. Fecha os olhos primeiro você, Pai. Antes de orar pela família, eu quero orar, Deus, pela vida de todos que aqui estão, pedindo a salvação para quem não tem a salvação ainda. Salva. Peça para Ele: me salva, Jesus, Ele vai te salvar. Se você ainda não tem a salvação, se já tem, diga: Jesus, não me deixe perder a salvação. O Senhor sabe tudo a meu respeito, o que eu falo, o que eu penso, tem misericórdia, Ele vai ter. Pega essa folha da campanha, apresenta para Deus e diga assim: Senhor Jesus, esta é a minha família. Por ela agora eu vou dobrar os meus joelhos. Dobre os seus joelhos agora. Se você não conseguir dobrar os joelhos, você senta. Você está com água no joelho, está com o joelho inflamado, né? Aí você senta e vai, Deus toca em você também agora. Isso. Aí você vai citar o nome da pessoa que está com problema na família, vai dizer: Deus abençoe o fulano, Deus abençoe a fulana. Cita o nome da pessoa e o problema que ela tem. Deus, fulano está com câncer. Deus, é alguém com leucemia. É aquela senhora que estamos orando por ela, que ela está lá em Jaú, Deus, para fazer o transplante de medula. Meu Deus, é a tua mão operando. É aquela pessoa que está com fígado inchado, Deus, tem que passar pelo transplante de fígado. A outra que está com problema cardíaco. Meu Deus, a outra pessoa que está sempre com perturbação na mente. É um homem com perturbação, uma mulher com perturbação, é a pessoa que não é dona de si mesma, mas está muito agitada. Pode ser esquizofrenia, pode ser demência, pode ser Alzheimer, seja o que for, ó Deus. Entra ali e tira esse mal, seja até a obra de macumba, de feitiçaria, bruxaria, magia negra, seja quebrado agora. Entra, Senhor, entra na vida do alcoólatra, aquele que todos os dias está com um copo na mão, todo dia está com a pinga, bebe de dia e de noite, atrapalha a família, perturba a família, tira a paz da família e envergonha a família, que todos debocham. É o cachaceiro, é o pinguço, é o pé de cana. Entra, meu Deus, onde tem uma pessoa dependente química, na maconha, na cocaína, no crack, a pessoa está vivendo como bicho na rua, Deus, nas marquises, sendo enxotada das praças, quando tem uma casa, tem uma cama para dormir. Entra, Senhor, liberdade vem agora em ti. Oh, eu creio, Deus, que não há distância no mundo espiritual. Aquele que se envolveu com crime, aquele que está preso, Deus, aquele que se misturou em falcatruas, coisas erradas, Deus, liberta, Senhor, abre os olhos daquela pessoa. Oh, meu Deus, entra agora na vida da viciada em jogo, jogatina, aquele que é viciado em pornografia, que faz o seu cônjuge se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa, Deus, sem valor algum. Entra, Deus, onde o homem está enfeitiçado, macumbado, de cabeça virada por uma mulher, por um homem. Deus, aquela pessoa que está perturbada mesmo, foi uma obra de macumba e ele está amarrado, ela está amarrada. Nós estamos desamarrando agora, quebrando o poder das trevas, quebrando o poder do inferno, dizendo que Satanás não tem poder sobre esta casa, Satanás não tem poder sobre essa família. Entra, meu Deus, eu creio em ti. Entra, Senhor, eu creio na tua grandeza, para libertar, Deus, aquele que está amarrado financeiramente, profissionalmente, aquele que está sem emprego, aquela família que está com dívidas, ó Deus. Oh Deus do céu, Deus poderoso, entra agora com a tua mão forte, entra com o teu poder libertador, porque não há macumba, não há feitiço, não há bruxaria, não há magia negra. Entra onde tem uma pessoa que está perturbada, vendo vultos, ouvindo vozes. Eu uno a minha fé com a fé deles, eu levanto a minha voz contra o inferno, eu levanto a minha voz contra os principados, eu levanto a minha voz contra as potestades do mal. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada. Meu irmão, vai se levantando, que o tempo passou muito rápido e nós temos que terminar. Levante a folha no ato de fé, levantando a família, e eu digo: perdeu, Satanás, solte esta casa, solte esta família. Vamos, demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade, demônio que virou a cabeça do marido, que virou a cabeça da mulher, que entrou no filho, na filha, no genro, na nora, que entrou no irmão, na irmã, no cunhado da cunhada. Sai desta casa, sai agora, espírito do adultério, espírito do vício da bebida, do vício das drogas, da jogatina, demônio da prostituição, da normalidade. Vai embora, espírito da morte, vai embora com a sua perturbação, vai embora com a sua doença, vai embora com a sua enfermidade. Sai daquela pessoa que está com câncer, que foi desenganada pelos médicos. Toda opressão maligna, toda opressão diabólica, toda opressão satânica
fica quebrada agora. E você, demônio da miséria, da amarração financeira, essa família anda passando dificuldades, vai embora. E demônio que perturba a família, que faz a pessoa ver vultos, que faz a pessoa ouvir vozes, que faz a pessoa ver coisas fora, em nome de Jesus, levante a folha e diga: Senhor, diante de ti e de todos, eu declaro: a minha casa é do Senhor Jesus. Amém.